CBN intimamente com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, e você? Bom dia, ouvintes, internautas. Esse assunto de hoje, educação sexual e bom senso, cabe bem nessa questão que você vai trazer pra gente aqui de uma professora que estava explicando como utilizar o preservativo, só que com a boca. Conta essa história direito. Você chegou a assistir o vídeo? Não vi. O vídeo viralizou uma faculdade da Bahia, uma professora, né, suposta professora de educação sexual com os alunos, né, de pé, e ela pega um pênis de borracha, entrega na mão de um aluno que simula estar segurando o pênis dele. Sim. E ela ensinando os alunos a colocar o preservativo, a camisinha com a boca. Coloca a camisinha na língua e se agacha e coloca, simulando inclusive uma situação meio de sexo oral. Sim. Isso gerou um rebuliço total nas redes sociais. Eu imagino que sim. Educação sexual, isso é papel da escola ou da família, Elisângela? Na realidade é um papel da escola, é um papel da família e é um papel de toda a sociedade, não é, Marcelo? Porque a educação sexual, saber lidar com o corpo, saber os limites do que é saudável e o que não é saudável, é um papel desse conjunto, é multidisciplinar. Então a escola tem esse papel inclusive, não é um papel exclusivo dos pais. Inclusive isso há muito tempo atrás já entrou como discussão, e o tema educação sexual entrou como tema transversal. São aquelas disciplinas que existem nas escolas, que são necessárias, que são de utilidade básica para que a criança e o adolescente tenham uma excelente formação em todas as áreas da vida. Então esse tema faz parte dos temas transversais das escolas. A gente vê uma evolução, pelo menos, né? Porque você vê que hoje nós estamos falando desse assunto aqui. Né? Nesse horário. Nesse horário. Com certeza. Entendeu? Já é uma evolução, porque sem tabus e sem preconceitos. Há um tempo não se tratava. Não se podia falar. Não, jamais. Inclusive na própria família. Na própria família e nas escolas também. A gente ouvia muito que eu sei de sexo, eu aprendi na rua. Exato. Eu ouço isso ainda. Eu ouço isso e muitas vezes ouço, Marcelo, de pessoas jovens. Não pense que é só de pessoas de meia idade em diante, não. De pessoas jovens. Elisângela, o que eu sei, eu aprendi com um colega, eu aprendi na internet, eu nunca tive a orientação dos meus pais, porque existe muitas vezes um tabu ainda, um constrangimento do pai chegar para o filho ou da mãe chegar para o filho e abordar esse assunto. E às vezes vice-versa. Também, né? Também. Quando os pais tentam, o filho fala, não quero conversar com você sobre isso. Pode deixar que eu sei. Você com certeza já ministrou palestras, enfim, aulas de educação sexual, os seus clientes, né, seus pacientes na clínica. Sim. E você pensa sobre essa estratégia da professora? Eu acho que faltou bom senso, como por isso coloquei esse título, Educação Sexual versus Bom Senso. Porque se você perceber, se tiver um tempinho e curiosidade, acessa o vídeo. Você vai ver reações diversas. Você vai ver, se você observar a fisionomia dos alunos, você vai ver tanto aqueles alunos que levaram super na brincadeira, mas você percebe alunos que ficaram muito constrangidos com a situação, entende? E o que eu fiquei pensando também, como fica depois o olhar desses alunos em relação a essa professora, em relação ao respeito, sabe, em relação ao trato, né, a tratativa dela na escola. Isso também me chamou muito a atenção. Porque, infelizmente, a sexualidade, a educação sexual, falar sobre o sexo, muitas vezes ainda é confundido com fazer piada. A maneira como as pessoas... Associa-se muito uma coisa com a outra, né? Sim, a maneira como as pessoas falam de sexualidade, muitas vezes é através de piada, de brincadeira, de deboche, e muitas vezes descamba um pouco até para pornografia, porque ficou uma coisa meio um teatro assim, mas de uma forma pejorativa. Não ficou uma cena instrutiva, de educação,
entende? Tava mais parecendo uma aula de sensualidade, uma coisa que caberia sem o menor problema, num ambiente privado. É muito comum esse tipo de coisas. Às vezes as pessoas me ligam, vou me casar, então vou fazer chá de lingerie. Uhum. Ok, é um ambiente privado, mas dentro de uma escola, eu acho que o local é que não combinou com esse tipo de tratativa, esse tipo de colocação para os alunos. Sim. Entende? Então, eu acho que a coisa acabou descambando meio que para essa sensação de desconforto para alguns alunos e dos alunos em relação à professora, talvez essa possível falta de respeito em relação a ela daqui pra frente. Não sei, mas o que pode. Pode acontecer, ela vai ter que saber lidar com isso. Exatamente. Porque ela que criou a situação, né? Sim, porque a cena fica... Exatamente. Fica aquela cena. Então você imagina a professora passando pelo corredor, os bochichos, os comentários. Agora, o que serviria de dica, o que você diria, por exemplo, às pessoas para que a sexualidade seja trabalhada de forma adequada, séria, de conscientizando, né? E colaborando para o amadurecimento na relação do tema, principalmente. Então, como a questão aqui que a gente está abordando é a escola, o que eu penso? Tem que ser trabalhado sim nas escolas, mas o primeiro passo, as escolas precisam formar profissionais, capacitar os profissionais para que eles consigam falar de sexualidade de uma forma adequada com esses alunos. Então, seria o ideal que as escolas investissem em cursos de capacitação, porque isso também faz muita diferença. Quando a pessoa não consegue dominar o tema, quando ela tem constrangimento sobre o assunto, ela também não vai conseguir separar, por exemplo, os mitos e tabus dela. É mesmo porque ela não vai ter conhecimento, né? Exato. E ela não vai conseguir tratar o assunto de forma leve. Tem que ser de forma leve, mas olha a dificuldade de se falar sobre sexualidade. Tem que ser leve, mas não pode escambar para piada e para o deboche. Tem que ser científico, mas também não pode ser chato. Isso. Porque senão os alunos, eles nem estão nem aí. Não vão se interessar se jamais. Se for muito técnico, eles não se motivam. Então, o profissional que lida nessa área, ele tem que saber lidar e criar um meio termo para que o assunto seja interessante, para que gere instrução e conhecimento sobre o tema, mas de uma forma séria, de uma forma científica e de uma forma que eu acho que é o mais difícil. Na hora que aquele aluno tem que colocar isso em prática, ele consiga. Porque o que é comum? O aluno recebe aquele monte de informação, faz assim, faz assado, mas chega na hora, ele trava. E é por isso que hoje ainda existe um índice tão alto de gravidez na adolescência. Pois é, com tanta informação. Você tem a informação, a gente acessa aqui, um monte, milhões em questão de segundos. Mas uma coisa é o que eu leio, outra coisa é eu conseguir colocar aquilo que eu li em prática. É isso. Elisângela, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço a você. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Elisângela Pereira, psicóloga e sexóloga, participando conosco do CBN Intimamente.